com o coração aberto, refletir estas palavras de vida, palavras de salvação para cada um de nós. Estamos já no terceiro domingo da Páscoa, ainda envolvidos, agraciados por este grande amor e o Espírito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, superando as nossas fraquezas, as nossas limitações, superando os nossos pecados, as nossas debilidades, porque o Espírito do ressuscitado está em nós, está no meio de nós. Como nós vimos na primeira leitura, naquele dia de Pentecostes, Pedro toma a palavra e anuncia a ressurreição, e anuncia o querigma, e anuncia a vida nova. A ressurreição encheu o coração dos apóstolos, encheu o coração dos discípulos. A ressurreição trouxe vida, a ressurreição trouxe esperança, a ressurreição trouxe vida nova a eles lá 2000 anos atrás, mas a nós também, que estamos vivendo este tempo de silêncio, este tempo de isolamento, mas um tempo muito bonito e profundo de encontro consigo mesmo. Eu preciso me encontrar comigo mesmo, você precisa se encontrar com você mesmo. É um momento oportuno. Ao longo desta semana, nós estamos refletindo na live que eu realizo à noite, é uma live oracional, sobre realmente a procura do autoconhecimento na nossa vida, e o quanto este tempo de isolamento ele está sendo oportuno para o nosso autoconhecimento. E quando nós nos conhecemos e acolhemos o Cristo vivo que está em nós, nós vamos superando as nossas fraquezas, os nossos pecados, aquelas coisas pequenas em nós que muitas vezes nos impossibilitam de amar na liberdade e de deixarmos-nos amar também na liberdade. O quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, o quanto mais nós vamos acolhendo a ressurreição, acolhendo este Cristo que dá vida, este Cristo que renova a nossa esperança, que renova os nossos sonhos, mas nós vamos também nos conhecendo e sendo livres. Pedro tomou a palavra e anunciou aquela grande multidão, e muitos acolheram a palavra, reconheceram Jesus como o Messias enviado, como o Senhor, como o Salvador. E é isso que nós também neste momento estamos fazendo, celebrando esta Santa Missa. Estamos reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus de nossas histórias. Irmãos, o Senhor é muito próximo a nós. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus longe, mas é um Deus tão próximo a nós, que se rebaixou na condição humana, que vem diante de nossas fraquezas. Como diz a palavra, o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas, até mesmo quando não temos palavra, até mesmo quando não temos vontade, ou até mesmo quando nem sabemos o que orar, o que apresentar ao Senhor. Ele vem, Ele caminha conosco. E olha que evangelho maravilhoso esse evangelho dos discípulos de Emaús, porque Jesus estava caminhando com os seus discípulos, aqueles dois homens que no coração havia muita esperança, porque o Messias estava ali e todos aguardavam a libertação, e todos aguardavam a liberdade da opressão romana. Mas passou, Jesus estava morto até então, e eles estavam retornando tão entristecidos, cabisbaixos, talvez desanimados, porque parecia que a palavra não tinha se cumprido. Mas de repente Jesus estava caminhando com eles, e para eles um forasteiro que caminhava e que não sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. O Jesus, o Messias, o profeta esperado estava morto. E aí Jesus, caminhando com eles, lhes explica as Escrituras e confirma que tudo aquilo tinha que acontecer. Era preciso que Jesus se entregasse. Esta era a missão que o Pai lhe havia dado, para revelar o pleno e total amor do Senhor
por nós, para nos resgatar, para nos amar e para nos libertar de toda a escravidão do pecado. Por isso, irmão, irmã, eu e você, nós somos agraciados porque Cristo Jesus nos amou, Cristo Jesus se entregou, derramou o seu sangue por amor a nós, dando-nos vida, dando-nos esperança. Não podemos mais, como aqueles discípulos, antes de reconhecer o Senhor, caminhar assim cabisbaixos, desanimados, sem esperança, porque Ele caminha conosco. O Senhor caminha conosco. O Senhor, ao longo de nossas vidas, vai nos explicando quem somos nós, vai nos revelando a nossa vocação, vai nos mostrando para que estamos aqui, para amar, para deixarmos-nos amar, para sermos caridosos, humanos, fraternos. O Senhor vai revelando ao longo da nossa história, caminhando conosco e nos mostrando a verdade de nossas vidas. Porém, muitas vezes a nossa cabeça é dura. Os discípulos caminharam com Ele, mas ainda não conseguiram reconhecer. Claro que o coração deles, disse a palavra, que já estava ardendo, já estava queimando, já havia ali uma abertura, mesmo que indireta, na presença de Jesus, mas já estava. E é assim também conosco. Não sejamos cabeça dura, abramos a nossa mente, o nosso coração para esta presença de Jesus que vem caminhando conosco dia após dia. Não existe situação, não existe acontecimento na sua vida que Jesus não estava presente. Ele estava presente, Ele está no meio de nós, Ele está caminhando conosco na nossa vida. Jesus sempre tem algo a nos ensinar, a nos formar, a nos educar. Nós que muitas vezes não nos abrimos e não deixamos Deus falar conosco. Peça que o Senhor fale com você ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Peça que o Senhor agora dê significado, dê um novo olhar, dê um novo sentido à sua história, de modo particular, aquelas realidades que deixaram marcas, cicatrizes, dores, que são traumáticas, que hoje trazem muitas consequências, porque temos dado espaço e liberdade para que isso aconteça. Acolha esse Cristo vivo, ressuscitado, que é por nós, que não nos deixa jamais e que está dando sentido, esperança e vida à nossa vida. E no final daquela caminhada, os discípulos disseram ao Senhor: fica conosco, Senhor. Irmãos, que maravilha! E o quanto nós precisamos todos os dias clamar e dizer isso ao Senhor: fica comigo, Senhor. Fica na minha história, fica na minha casa, fica na minha família. Fica comigo, Senhor. Eu preciso de Ti. Diga agora, você que está em casa, diga: fica comigo, Senhor. Fica na minha casa, fica na minha família, fica na minha história, fica neste mundo, Jesus, trazendo esperança, trazendo vida. E aí Jesus permaneceu e foi com eles ceiar. E Jesus partiu o pão, e ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Irmãos, quando nós permitimos o toque de Deus, permitimos que o Senhor fique, abrimos o nosso coração, é uma disposição também da mente. Quando nós queremos, é preciso querer e dispor-se e dizer: Senhor, eu quero crescer na fé, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero superar as minhas fraquezas, os meus pecados, aquilo que não tem me ajudado a crescer, a ser uma melhor pessoa em casa, no trabalho, em todos os lugares. Fica comigo, Senhor, e me dá a graça. Então eu peço, eu me disponho, eu me apresento e o Senhor fica. E aí Ele se revela a nós. Aos discípulos, ao partir o pão, Ele se revelou, e Ele continua a se revelar a nós quando abrimos o nosso coração e dizemos a Ele: fica conosco, Senhor. E o Senhor está se revelando constantemente na nossa vida. O Senhor está se mostrando constantemente em nossa vida. Às vezes situações nos acontecem, nós não conseguimos entender, não compreendemos, mas o Senhor está também se revelando ali. Quando nós abrimos nossas mãos para a caridade, para ajudar a quem mais necessita, o Senhor está se revelando ali.
no rosto do sofredor, no rosto do pobre. E este é um tempo também muito oportuno para nós sermos caridosos, fraternos, ajudarmos a quem mais necessita, porque o Senhor está se revelando ali. Deixe o Senhor se revelar, deixe o Senhor se mostrar. Na sua palavra o nosso coração se aquece, como o coração dos discípulos se aqueceu. Ao partir o pão, na comunhão, na vida, na caridade, o Senhor se revela, se mostra a nós. Irmãos, abramos o nosso coração a esta experiência maravilhosa do Senhor. Ele caminha conosco, não estamos sozinhos. Você não está sozinho, não importa a situação, não importa a dor que você está vivendo neste momento, você não está sozinho. Deixe Deus ser Deus, deixe Deus reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história, deixa Ele se revelar. Abra o seu coração, a sua vida. Todo pensamento ruim, cabisbaixo como os discípulos, pensamentos negativos, sentimentos ruins, entregue ao Senhor, coloque em suas mãos e deixe que a vida do ressuscitado penetre no seu coração, lhe dando vida neste momento.